Voltei. A Copa do Mundo sempre foi uma obsessão para mim. Quando eu era criança, passava tardes inteiras sentado no chão da sala, organizando figurinhas, trocando repetidas na escola e sonhando em completar o álbum antes dos meus amigos. Foi por isso que aos 28 anos, quando encontrei um álbum antigo em um sebo no centro da cidade, senti uma nostalgia imediata. A capa era estranha, não tinha ano, não tinha logotipo oficial, apenas uma taça dourada, coberta por algo que parecia ferrugem. No rodapé havia uma frase: complete o álbum, assista aos jogos. Achei curioso, comprei por R$ 15. Foi aí o meu pior erro. O álbum parecia normal, seleções, estádios, mascotes, jogadores, tudo muito parecido com qualquer álbum da Copa, mas havia algo estranho. As fotos eram antigas, muito antigas. Jogadores mortos há décadas pareciam lado a lado com atletas modernos. Alguns nomes sequer existiam, outros pareciam erros de impressão. Uma seleção inteira composta por pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. No final do álbum havia uma página preta. Nela estava escrito: figurinhas especiais limitadas. O espaço estava numerado: 661, 662, 663, 664, 665 e 666. Todos vazios. Na semana seguinte, fui em uma feira de colecionadores. Levei o álbum apenas por curiosidade. Quando mostrei para um vendedor idoso, o homem empalideceu, literalmente. Ele segurou o álbum com quem segura um cadáver. Onde você comprou isso? Contei sobre o sebo. Ele devolveu imediatamente. Jogue fora isso. Por quê? Porque algumas figurinhas não mostram jogadores, mostram pessoas que ainda vão morrer. Achei que era uma brincadeira. Ele não sorriu, nem um pouco. Naquela noite, abri o álbum novamente. Uma figurinha estava colada sozinha. Eu tinha certeza absoluta de que aquele espaço estava vazio. Número 661. A imagem mostrava um goleiro, uniforme preto, sem escudo, sem bandeira e sem nome. Atrás dele havia uma multidão. Todos estavam olhando para frente. Todos tinham olhos completamente negros. Para a parte interior estava escrito: Partida 1, 14 mortos. Senti um arrepio, mas continuei olhando. Foi quando percebi, no meio da torcida, havia um rosto familiar. Meu vizinho, Carlos, morava no apartamento ao lado. 2 dias depois, Carlos morreu. Aquele ataque cardíaco, dormindo, sem histórico de doença e sem explicação. Achei coincidência, até encontrar a figurinha 662. Ela apareceu colada na manhã seguinte. Dessa vez, mostrava um atacante sorrindo. Atrás dele havia um acidente de ônibus, corpos espalhados, sangue no asfalto. No interior, partida 2, 23 mortos. Entre os corpos, reconheci uma mulher, a professora da minha sobrinha. 3 dias depois, o ônibus escolar caiu de um viaduto. A professora morreu, exatamente como na imagem. Foi aí que comecei a pesquisar. Descobri relatos espalhados pela internet, fóruns abandonados, blogs apagados, posts arquivados. Todos mencionavam o mesmo objeto: o álbum da Copa amaldiçoado. Diziam que ele nunca era vendido, nunca
era fabricado, apenas aparecia como se escolhessem seus donos. E toda figurinha mostrava uma tragédia futura. Eu deveria ter queimado aquilo, mas não consegui, porque uma parte de mim queria saber o final, queria completar o álbum, queria entender. As figurinhas começaram a surgir mais rápidos, uma por dia, depois duas, depois três. Todas mostravam mortes, incêndios, afogamentos, quedas de avião, pessoas comuns, famílias, crianças, policiais e médicos. Ninguém escapava. Cada figurinha vinha acompanhada de um número, como se fosse um placar. Quando a figurinha 666 apareceu, eu já não dormia há dias. A imagem mostrava um estádio gigantesco, lotado, mais de 100.000 pessoas aproximadamente. No centro do campo, havia algo que não era humano. Uma criatura enorme, magra, alta, com braços longos demais. Sua pele parecia feita de couro queimado. Os torcedores não estavam assistindo ao jogo, estavam olhando para ela, hipnotizados. No canto inferior, final, 112.453 mortos. Meu estômago virou. Eu sabia que havia apenas essa última figurinha. Tentei destruir o álbum, joguei na fogueira. No dia seguinte, estava na minha mesa. Joguei num rio, voltou para minha mochila. Rasguei cada página. Acordei com ele intacto ao lado da minha cama. Na madrugada de domingo, a figurinha 666 apareceu novamente. No espaço. Era a última figurinha. Era a última partida. Quando eu olhei para ela, senti meu sangue congelar. Não era mais uma figurinha. Não era um estádio. Não era uma tragédia. Era uma fotografia da minha sala. Exatamente onde eu estava sentado. O sofá, a televisão, o álbum, tudo. Mas havia algo atrás de mim. Uma figura humana, muito alta, muito magra, sem rosto. A cabeça era apenas uma massa escura pulsante, como um coração vivo. Ela estava parada, observando bem atrás da minha cadeira. Larguei o álbum imediatamente. Olhei para trás. Não havia nada. Voltei a olhar a figurinha. A criatura estava mais perto. Meu coração disparou. Olhei para trás novamente. Nada. Olhei para a imagem. Ela estava agora com as mãos apoiadas em meu ombro. Foi quando li a legenda. A única legenda que o álbum inteiro possuía. Partida final. Um morto. Atrás da figurinha havia uma frase escrita à mão. Uma frase que nunca esquecerei. Uma frase que ainda vejo em meus pesadelos. Você não está olhando para a figurinha. A figurinha está olhando para você. Isso aconteceu há 3 semanas. Desde então, todas as noites eu acordo às 3h33 e encontro uma nova fotografia sobre o travesseiro. Todas tiradas enquanto eu durmo. Todas mostrando a mesma criatura, cada vez mais próxima. Ontem, ela estava ao lado da cama. Hoje, ela apareceu sentada na cadeira do quarto, sorrindo. Ou pelo menos acho que estava sorrindo, porque ainda não possui rosto. E agora, existe uma última foto. Uma foto que surgiu enquanto eu escrevi este relato. Ela mostra você. Sim, você que está ouvindo a história. Sozinho, com algo parado atrás de você, esperando o apito final.